Você quer perder barriga? Então hoje eu vou trazer algumas dicas para você que eu acredito que podem te ajudar bastante. Eu vou tentar deixar bem enxuto esse vídeo, então eu não vou me aprofundar muito nos temas, mas eu acredito que cada dica que eu passar aqui vai te ajudar muito. Então vamos começar. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que perder barriga está relacionado com perder gordura no corpo todo, porque o corpo não escolhe de onde ele vai retirar gordura. Em alguns aspectos ele pode tirar mais de uma parte do que de outra e tudo mais, mas a gente não consegue saber onde ele vai fazer isso. Então, a gente tem que perder gordura de forma geral. Outro ponto importante que a gente precisa entender é que o que faz diferença também é o déficit calórico. Então você tem que gastar mais do que você consome em termos de calorias. Eu não gosto particularmente de pensar somente em calorias, tá? Então estou falando aqui brevemente, só para você entender que você realmente precisa gastar mais do que você consome. Mas tem muitas outras coisas por trás aí. Então outro ponto importante que eu já quero salientar aqui desde o começo é que talvez você precise ver também se você não está com algum distúrbio metabólico. Porque muitas vezes pessoas que não conseguem emagrecer, não conseguem perder gordura, elas estão com um metabolismo desregulado, estão às vezes com algumas doenças metabólicas que não só o emagrecimento ajudaria a resolver. Porque tem doenças metabólicas que se você fizer um processo de adaptação alimentar e tudo mais, de exercício, resolveria. Mas tem coisas além, que você precisa às vezes repor hormônios e tudo mais. Então é um trabalho que às vezes precisa ser investigado também, tá? Mas entendendo isso, vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Bom, em primeiro lugar eu diria que você deve comer muitas frutas, verduras e legumes. Esses alimentos eles têm muitos nutrientes, são vitaminas, minerais, fibras, fitoquímicos. Então tudo isso daqui já vai fazer o seu organismo funcionar de uma forma melhor. Não adianta nada você pensar só em calorias, mas o seu corpo está com falta de um monte de nutriente. Então como que ele vai fazer o processo de emagrecimento? Só para você ter uma ideia, e depois eu vou falar isso, a vitamina D, por exemplo, que é outro mecanismo que ajuda bastante, que eu recomendo aqui, ela ajuda no processo de emagrecimento. Então, se você está com seus níveis bacanas ali de vitamina D, você está potencializando o seu emagrecimento e a sua perda de gordura na barriga. Só que se você nem observa essa questão nutricional e só pensa em caloria, você vai ter mais dificuldade de emagrecer, porque você está pensando de uma forma realmente muito rasa, muito vazia. O seu corpo é muito complexo, então ele precisa estar bem estruturado a níveis nutricionais para o processo acontecer muito melhor. Como eu falei, as frutas, verduras e legumes vão ter mais fibras. As fibras vão aumentar a sua saciedade, você vai sentir menos necessidade de comer, principalmente aquelas beliscadas ou comer besteira. Você vai comer de uma forma muito mais inteligente. Você estará nutrindo o seu organismo e não apenas comendo. Estará se alimentando de fato. Tá? Então esse é um ponto bastante importante. A gente vai focar então nas frutas, verduras e legumes, não só pelas vitaminas e minerais e fitoquímicos, como também pelas fibras. Vamos pensar também em vitamina D. A vitamina D a gente pode conseguir do sol, mas muitas pessoas não estão conseguindo do sol. Então talvez tenha que suplementar sim. Um nutricionista ou um médico consegue te ajudar nesse caso. Os níveis de vitamina D, eu também depois vou falar bastante sobre esse tema, mas aí muitas pessoas recomendam em torno de 50 nanogramas aí por decilitro e tal. Então, acima disso já pode ajudar bastante. É claro que a gente não avalia só desta forma, só em termos de níveis ali de vitamina D, às vezes você precisa ver também como está o PTH e tudo mais. Então são coisas importantes que estão interligadas. Depois eu vou fazer um vídeo só da vitamina D, porque tem vários nutrientes que estão correlacionados aí com a vitamina D, que são importantes para absorver direito. Então vamos avançar. Outra coisa importante ali para o seu emagrecimento, para a sua perda de peso, perda de barriga e até perda de gordura no rosto e outras partes do corpo também, que é a hidratação. A maior parte das pessoas vive desidratada e ao estar desidratado, o seu corpo, que é majoritariamente água, ele não consegue fazer os processos básicos que ele deveria. Então, como é que você vai facilitar o seu emagrecimento se você não fornece os nutrientes principais para ele? E água é um dos nutrientes que você precisa. Quanto tomar de água? Bom, isso também é muito pessoal, até porque depende do gasto de cada um.
mas se a gente colocar ali entre 30 e 50 ml por quilo corporal, então você faz as contas do quanto você tem que tomar aí por dia. E claro, você pode incluir também as suas atividades físicas, de repente se você tem muita atividade física, você coloca ali. Atividade física eu quero dizer exercício físico, esporte, essas coisas mais intensas, tá? Não só uma atividade física no sentido de, sei lá, limpar o chão de casa, lavar uma roupa, que é uma atividade física, mas não é um exercício físico, tá? Então analisa isso também. Outra coisa muito importante, o sono está diretamente ligado com o peso, porque ele mexe muito com a questão hormonal e a questão hormonal vai afetar o peso, você vai ter mais dificuldade para emagrecer e aí muitas coisas acontecem quando você tem um sono desregulado. Por exemplo, você belisca mais, você come mais besteira, então você tem mais dificuldade de manter um estilo de vida saudável. E você não entende muitas vezes o que é que está acontecendo. Às vezes é o seu sono. Vai desregular um monte de hormônio, então o hormônio da saciedade vai ficar desregulado, então vai te dar mais vontade de comer, você vai perceber menos a sensação de saciedade, então você vai comer mais. Então, além de comer mais besteira, você ainda vai comer mais quantidade, porque o seu hormônio que regularia a percepção de saciedade estará desregulado. Então tem muita coisa que o sono influencia diretamente, tá? O que mais que a gente pode pensar aí para a gente perder gordura? Treinos. Treinos são extremamente importantes. Por quê? Como eu falei no começo, a gente tem que aumentar o nosso gasto calórico e diminuir a nossa ingestão. Então vamos supor que você esteja acima do peso e você está ingerindo lá 2.000 calorias, tá? Só uma suposição. Você está ingerindo 2.000 calorias e você reduz para 1.900, para 1.800. Já caiu 200 calorias. E aí você faz um exercício que amplia o seu gasto calórico. E agora você está gastando então 2.200. Então você já tem aí uma diferença de 400 calorias, certo? Então já é alguma coisa que vai mudando no seu dia a dia. Outra coisa importante também é para você ter paciência. Essas coisas não acontecem da noite para o dia, então tenha paciência com o seu processo. Você vai começar a treinar, não coloque o foco naquela barriguinha e tal. Coloque o foco no processo de ter um estilo de vida saudável, no processo de adotar exercícios que você gosta. Não vá fazer exercícios porque alguém disse que você tem que fazer aquele exercício. Vá procurar alguma coisa que você goste, porque você sentindo prazer naquilo, você vai fazer de uma forma muito mais interessante, muito mais frequente, muito mais intensa, porque você gosta daquilo. Então, exercício físico é extremamente importante. Eu poderia citar alguns que podem ajudar, e eu gosto de exercícios de colocar tanto os de cardio quanto os resistidos. Os resistidos são excelentes. O que são exercícios resistidos? São, por exemplo, a musculação, o treinamento funcional, calistenia. Então são treinamentos resistidos. E eles vão te ajudar a ganhar mais massa muscular, que vai te ajudar a queimar mais calorias, tá? Até mesmo em repouso. Então até em repouso você queima mais calorias quando você tem mais massa muscular. Outra coisa que eu pensaria em termos de treino, que mais você pode fazer? Intercale os seus treinos. Ora faça de um jeito, ora faça de outro. Como? Por exemplo, suponho que você caminhe sempre 3 km, tá? Você caminha todo dia 3 km. Eu não sei o tempo que você faz, mas de repente, tente fazer esses 3 km numa velocidade um pouquinho mais rápido. Não precisa ser muito mais rápido, mas um pouquinho mais rápido. Depois, você faz na mesma velocidade que você fazia, só que ao invés de você fazer 3 km, tenta fazer 3.200, 3.500. Então você ampliou a distância, porém manteve a velocidade. E outra hora você ampliou a velocidade, mas manteve a distância. Então você vai intercalando. Isso aí faz o seu corpo estar constantemente sendo desafiado e isso vai fazer você perder mais gordura, tá? Outra coisa que a gente pode colocar, jejum intermitente. Jejum intermitente tem muitas formas de fazer, muitos tempos que dá para fazer, você pode começar devagar e tal, mas vá bem devagar mesmo se você nunca fez jejum. 8 horas não é considerado jejum, tá? É para alguns, mas não é jejum intermitente 8 horas. Mas se você nunca consegue ficar nem 8 horas, tenta aos pouquinhos, fica 8, fica 9, fica 10, fica 11, vai tentando aos pouquinhos e conhecendo o seu corpo. Tem muitas dicas bacanas de vários profissionais de saúde falando do jejum intermitente, dos seus benefícios, de como fazer. Então é só dar uma procurada que você vai cair em bons conteúdos
Fácil, fácil, porque já tem bastante gente falando disso, tá? Então o jejum intermitente ajuda bastante nessa perda de você acelerar um pouco mais essa perda de gordura, né? O que mais que dá pra gente colocar ali, além dos exercícios resistidos? Eu colocaria também alimentos crus. Comer majoritariamente alimentos crus, que aí engloba o que a gente falou, de frutas, verduras e legumes e tudo mais, mas de uma forma mais crua, porque ele realmente vai trazer muito mais nutrientes. Quando a gente esquenta o alimento, mexe muito nos nutrientes dos alimentos e tal. E também, claro, ele vem já diretamente com as fibras, ele dá mais saciedade. Então, eu recomendo muito os alimentos crus e também eles são hipocalóricos, ou seja, eles têm menos calorias do que muitas vezes os alimentos que a gente esquenta, que a gente faz de outras formas cozidas, né? Então, alimentos crus, pelo menos 50% da sua alimentação ser crua, você vai conseguir comer uma montanha de comida com baixa caloria. Inclusive, muitas alimentações, muitas dietas, por exemplo, a dieta cetogênica, você consegue fazer de uma forma dessa, onde você come bastante fruta, verdura, principalmente verduras, saladas e tudo mais, você consegue comer muito mais porque elas têm poucas calorias, né? E você pode colocar também outras coisas que vão melhorar ali a sua saciedade, é comer mais proteína e mais gordura. Gordura saudável, pelo amor de Deus. Gordura saudável, o que é? Um abacate, um coco, óleo de coco. O coco pode ser comido de várias formas, né? O óleo de coco, a polpa do coco, o coco seco, as castanhas, né? As oleaginosas. Então são boas fontes de gordura saudável. Tá? Outra coisa que dá pra gente fazer aí que ajuda bastante é você diminuir os carboidratos de noite, deixar ele mais para a parte do seu dia. Então você deixa a parte que você está mais ativo, você vai lá e consome mais carboidrato, tudo bem. Mesmo que você não vá fazer uma alimentação low carb, cetogênica, nem nada, mas você evitar muito carboidrato de noite, porque é a hora que você vai descansar mais. Então, de repente você pode colocar mais proteínas e um pouco de gordura de noite. A proteína ela é construtora, então naquele momento que você precisa de repouso mesmo, que o seu corpo vai se reconstruir de noite, né, vai melhorar muito mais das coisas que foram aí desgastadas, você pode colocar mais proteína, mais aminoácido e tudo mais, e deixar os carboidratos mais para o período do dia. Não que você não precise comer, não possa comer carboidrato de noite, mas diminua a quantidade, tá? E claro, procure fontes melhores de carboidratos complexos e tudo mais, e não um monte de carboidrato, porque muita coisa é carboidrato, tá? Muita coisa. Então, não tem essa de tirar totalmente carboidrato. Muita coisa é carboidrato. Até mesmo uma fruta, um vegetal, uma alface tem carboidrato. Então, mesmo que seja pouquíssimo, ela não é considerada uma fonte de carboidrato, né? Mas tem pouquíssimo, mas tem carboidrato. E o que mais que dá para a gente fazer? Então, além disso, além dessa troca, outra coisa que eu considero muito importante é você cuidar do seu intestino. Como? Bom, primeiro comendo mais fibras mesmo. Então, só de você consumir mais frutas, verduras e legumes, você já vai cuidar melhor do seu intestino. Mas outra coisa muito importante que você pode fazer é consumir alimentos probióticos. Então, você vai reflorestar ali, né, a sua flora intestinal, colocar mais bactérias saudáveis na sua flora intestinal, que são os probióticos, as bactérias saudáveis. Como você pode fazer isso? Com alimentos fermentados, existem vários tipos, ou mesmo suplementando com probióticos. Aí você precisa ver como é que você está, a sua adaptação, se você consegue lidar bem com alimentos fermentados. Se não, talvez você precise de um profissional realmente para te suplementar probióticos, ao menos por um período, até dar uma corrigida no seu intestino. Então, isso é muito importante. E aí entramos no outro ponto que muitas pessoas não tocam aí na ferida, né? Muitos profissionais de saúde não tocam na ferida, que é abandonar ou diminuir ao máximo um monte de coisa. Por exemplo, refrigerante, açúcar, glutamato monossódico, glúten, leites e laticínios, um monte de coisa que você deveria retirar da sua vida, que aqui, cada uma dessas coisas dá para a gente trazer mais conteúdo para a gente debater sobre isso, para a gente falar sobre isso, então eu não vou aprofundar muito nisso daqui, mas um monte dessas coisas realmente não são feitas para a sua biologia, então vai dificultar o seu processo de saúde e de emagrecimento.
Então, quanto mais você focar em saúde de verdade, mais vai melhorar o seu emagrecimento. Na minha visão, então eu não sei se você está caindo aqui de paraquedas, na minha visão, a gente não deveria consumir leites e laticínios. Não somos bezerros. Então, a gente só deveria consumir aquele leite da nossa espécie e para aquela faixa etária que a gente está inserido e que precisa daquele leite, aquela fonte de proteína que vem da nossa mãe e tudo mais, e um monte de outras coisas que vem também com o leite materno. Naquele momento a gente precisa do nosso leite materno. Depois a gente não precisa mais. E aí aquilo pode nos gerar problema. Mesmo que algumas pessoas não tenham um problema com o leite, porque nunca se fala, né? Eu raramente acho que já vi um profissional falando da quantidade de muco que leites e laticínios geram. Então pouco se fala sobre isso, muito se fala só assim, eu passo mal, não passo mal. Eu tenho intolerância à lactose, eu não tenho intolerância à lactose. Só isso que se fala. Não se fala, por exemplo, de muco, de alergias diversas que geram aí, de doenças diversas que surgem também com os leites e laticínios, com caseína, enfim, com um monte de coisa. Então, eu de fato tiraria leites e laticínios. E se você duvida, faz o teste aí. Tira aí por 15 dias e veja como você fica sem leites e laticínios. Nada com leites e laticínios, né? E outras coisas. Vá tirando glúten, tira os açúcares, açúcares de todos os tipos. Você não precisa desses açúcares. Consuma os açúcares das frutas. Então, se você está com vontade de açúcar, consuma o açúcar da fruta. Tem gente que relativiza, né? E fala, você está com vontade de açúcar, coma um bombonzinho só. Bom, mas você está jogando porcaria para dentro de você, porque o seu corpo não gosta daquele açúcar. Mesmo que seja um pouquinho ou muito, seu corpo não gosta. Seu corpo foi feito para coisas muito melhores. Então, a gente não deveria consumir. Mas claro, aí vai ao seu critério, né? Se você quer chegar e largar essas coisas ou não. Se você quer demorar ainda mais para emagrecer, demorar muito mais, não está se preocupando muito com saúde também. Então, um monte de item, às vezes você vai ficar apegado, porque a maior parte dessas coisas é uma comida que afeta o emocional e não uma comida por necessidade. Você não está se alimentando, você está comendo pelo seu emocional. E aí você vai ficar resistente mesmo, tá? Mas aí é contigo. Você que tem que ver o quanto você está disposto a encarar e testar. Posso estar falando uma baita de uma besteira aqui, mas testa, vê aí o que acontece com você, como você fica nesse período, vai tirando um monte de coisa, vai se analisando e testa você mesmo. Se eu estiver errado, estou errado, mas você descobriu a verdade do seu corpo aí, do que pode funcionar para você. Mas e se eu estiver certo? Isso que eu estou falando aqui, por mais radical que pareça, é útil para você. Vai te ajudar de alguma forma, ajudar na sua saúde, ajudar no seu emagrecimento. Então testa aí na sua vida. Falei um monte de coisa, acredito que tem muita coisa que pode ser útil para você aqui. E de verdade, se você aplicar acho que 50% do que foi falado nesse vídeo, eu acredito que você já vai melhorar muito. Não só sua estética, a sua parte de perda de barriga, ou perda de gordura em outras partes do corpo, emagrecimento, como também a sua saúde, a sua energia, o seu humor, os seus pensamentos, porque acredite ou não, quanto mais você se nutre e mais você retira intoxicação do seu organismo, melhora os seus pensamentos, as suas emoções. Então muita coisa acontece aqui com pequenas mudanças. Falei de perda de barriga, mas acredito que você vai sair com um pacotão de benefícios daqui. Tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, curte para eu saber que está ajudando de verdade. Se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu posto. E compartilhe com várias pessoas que podem se beneficiar com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aqui no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.